Agô e a bênção. Peço licença e agô para Exu, que é o orixá da comunicação, que ele possa estar conosco durante toda a conversa. Peço licença e a bênção para Ogum, que é o orixá da prosperidade e é o orixá também da tecnologia. Sem Ogum, a gente não estaria comunicando agora através das nossas tecnologias. E hoje, sábado, um axé especial, a benção, agô, a todas as Iabás presentes, a todas as mães, a todas as Oxuns, Iemanjás, Iansãs, Euá, Nanã, que todas elas possam nos dar a benção e nos dar a vida. Então é isso, vamos lá para esse bate-papo. Aline, começa, por favor. Ah, que difícil, né? Já começa me quebrando, Eric. Mas boa tarde a todos, a todas, todes. Primeiramente, agradecer esse convite do CAC, me quebra falar dele também, porque é minha paixãozinha, esse espaço de luta, de batalha, que me sustentou, né? Não fui eu que ajudei a sustentar o CAC, não, durante a minha graduação, foi ele que me sustentou na luta. Agradeço imensamente a gestão atual por estar tocando esse trabalho, por estar dando sequência a um trabalho, e durante esse período que a gente está vivendo, que é tão novo para a gente, que a gente está tão perdido sobre o que fazer, vocês estarem proporcionando essas conversas, esses encontros, é muito importante. Então, sigam sempre na luta. Agradecer ao Eric, porque, para mim, partilhar com você é algo, assim, inexplicável. Uma pessoa que eu acompanho desde que eu entrei na UEL e admiro muito o trabalho. Então, poder estar trocando, estar falando disso com você, para mim, é gigantesco. Obrigada a todo mundo que está aí na sala, que está acompanhando. A gente decidiu que a gente ia fazer, né, falar um pouquinho das nossas pesquisas para começar. Então, a gente vai tentar apresentar, falar um pouco sobre o que a gente pesquisa, sobre o que a gente trabalha, fazer abrir esse diálogo sobre o teatro negro, essa história de uma forma breve, mas depois também abrir para vocês se colocarem, perguntarem, né, do nosso trabalho, enfim, do que vocês acharem pertinente. Acho que a maioria das pessoas eu tô nervosa, por incrível que pareça, porque eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito forte para nós pretos, né? Que a mídia tá apresentando as coisas, que as coisas estão aparecendo mais na mídia, então a gente acaba tendo mais acesso e a gente percebeu quanto o nosso trabalho, quanto a nossa pesquisa pode atravessar isso e trazer a discussão do racismo para dentro do nosso trabalho, me faz ficar assim, né? Acho que a maioria das pessoas da sala me conhece, mas para quem não conhece, eu me formei no ano passado, em cênicas na UEL, já trabalho com teatro há muitos anos, mas sentia que essa passagem pela graduação me faltava, e foi uma experiência incrível. Tem uma mestra nossa aqui na sala, queria agradecer imensamente, Sandra, porque acho que se eu estou onde eu estou, se meu trabalho é o que tem muito dedinho teu aí, né, pelas trocas, pela partilha, pelos puxões de orelha, você faz a gente mais forte. Então, agradecimento também a todos os nossos mestres aí que nos ajudam nisso. Então, durante a graduação, tu vai chorar comigo. Ela falou que para parar ela vai chorar, porque, né, enfim, eu tô aqui segurando. Durante toda a minha graduação, eu me percebi lutando contra uma força que tinha em mim. E com o tempo eu fui percebendo que a luta contra essa força, na verdade, ela vinha lá de trás, né? Era da minha história, era da infância, era da adolescência. Eu lutava contra esse corpo. E tem uma relação muito interessante disso, que
As pessoas dizem, que corpão, porque, né, que corpo definido, que corpo forte, essa menina tem uma força. E eu não queria ser conhecida como a menina do corpo forte só, né? Queria ser conhecida pelo trabalho. E eu fiquei patinando ali, principalmente no primeiro ano, sobre o que era isso, sobre essa força que me tomava quando eu estava em trabalho. Me lembro de uma situação específica, inclusive, que o Eric estava em sala, durante uma aula da Sandra, que ele mais, acho que 2 ou 3 alunos do segundo ano vieram participar, e foi uma troca tão intensa, uma energia tão forte, que eu não conseguia explicar. E sempre acontecia comigo, às vezes, quando tinha esse atravessamento de energia, de eu não querer sentir isso. Então, eu cortava, eu parava, sentava, não faço mais. Não queria chegar nesse limite, né? Tinha uma potência, tinha uma energia gritando ali dentro, mas eu tinha medo de acessar. E aí, no segundo ano, eu fui bolsista do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que é um lugar também que tem pessoas para quem eu devo também quem eu sou hoje, assim, porque em um ano de projeto de extensão, senti que minha vida se transformou. Foi lá que eu tive acesso a autores negros, a grandes pesquisadores negros, e tive acesso a uma história que me vinha sendo negada, que eu tinha percebido que tudo que eu passei durante os meus estudos, aquela história não tinha chegado ainda, né, em mim. Então, no NEAB, eu consegui ter acesso a esse estudo mais aprofundado do que era o meu povo, que era a minha gente, né? E aí eu comecei a trabalhar, falei, como eu levo isso para a cena, né? Como eu vou trabalhar isso? Então, no segundo ano, eu começo a trabalhar no meu solo, e eu queria muito fugir das minhas coisas, dos meus atravessamentos, dos meus traumas, dos meus pesos. Só que chega uma hora que você percebe que é impossível, né? A gente, carne e osso, pele. E aí, no segundo ano, fiz esse trabalho do solo, pensando justamente nessa força, nessa mulher que tinha atravessamentos, que tinha quedas, mas que levantava e que fazia acontecer. Então, fiz o processo de solo, mas ainda tudo muito raso, não via muito sentido, particularmente, nem sou fã do meu solo, mas passou. Então, quando eu comecei a trabalhar para pensar na pesquisa do TCC, eu resolvi encarar de frente, sabe? Encarar que eu tinha ancestrais, que tinham pessoas que tinham vindo antes de mim e que isso se transformava em força, na verdade. Então, eu comecei a ir justamente por essa linha de como eu pegava aquilo que eu tinha, que eu carregava comigo, que eu neguei por muitos anos, né? Eu neguei a negritude, eu neguei os meus traços, eu tentei apagá-los. E aí, no terceiro ano, eu começo a olhar para isso não como trauma, não como peso, mas como potência. Então, eu queria descobrir como é que eu atravessava essa barreira que eu sempre parava. E aí, eu chego na minha pesquisa, que o título final ficou As Pedras que Colhi no Jardim, Singularidades de um Corpo Negro. E assumir isso, que eu ia falar de mim, que eu ia falar do meu corpo, mas que eu ia fazer essa relação com os meus. Porque o que eu percebo, né? Quando a gente fala de teatro negro, quando eu fui tentar aprofundar um pouco mais, entender essa história e chegar lá em Abdias do Nascimento, né, que vai introduzir, que vai criar o Teatro Experimental do Negro no Brasil, naquela história ali, naquilo que o Abdias fez lá em 1944, que ele funda o TEM, aquilo que ele fez lá na década de 40, quando a gente lê a história e tem acesso às coisas, a gente percebe que não era só colocar os negros no palco, que era só ter um teatro feito por negros, porque
ali ainda, é muito recente isso. E até o TEM surgir e começar a dar espaço para os atores negros, quem fazia os papéis eram atores brancos com blackface. Mas o teatro experimental do negro, ele vem com uma função para além disso, né? Ele vai receber os negros e vai trabalhar com alfabetização, vai ter um levante político também, vai fazer esse trabalho de uma base política para lutar pelo direito dos negros. E é mais ou menos assim que eu vejo os nossos trabalhos hoje, que ele vem dando voz para o nosso povo, que é silenciado na grande maioria dos espaços, né? Não que aqui não seja, mas eu percebo que existe uma potência para a gente conseguir usar isso que a gente tem de melhor, para a gente botar essa nossa força em cena. E eu sempre falo que o meu TCC ele foi teórico-prático, então ele teve eu trabalhei numa cena em que eu tentei trazer um pouco de tudo aquilo que eu carregava durante a minha vida no teatro, um pouquinho de cada coisa, de textos e tudo mais, e eu sempre falo que virou um expurgo para mim. Então, quando eu estou em cena, com o meu trabalho, com a minha cena, é uma sensação de expurgo, como se ali eu pudesse gritar e ser ouvida de verdade. Que eu posso estar falando, eu escrevo, eu compartilho as minhas coisas, mas parece que ali em cena é a linha preta ali mesmo, inteira, do jeito que ela sem ter que medir palavras. Eu me pego muito assim, quando eu vou falar, né? Estou extremamente ansiosa por esse momento, por essa conversa com vocês, porque por mais que seja algo que eu vivo, algo que eu pesquiso, eu percebo que eu sempre fico com medo, né, de falar. Acontece muito engano, tem muito atravessamento. E aí, em cena, a sensação que eu tenho é que isso não existe, esse medo não existe. Eu tô ali de corpo inteiro, trocando e troco pelo olhar. E é exatamente essa energia que eu também falo no meu trabalho, de como a potência que sai de mim vai para esse público, atravessa, e a energia que está vibrando ali neles cria essa circulação e me afeta e vai criando esses afetamentos. Então, aí para minha pesquisa, eu estou fechando já, estou cronometrando, porque eu sou geminiana e falo um monte, então eu botei cronômetro para não falar demais. Então, para minha pesquisa, eu vou beber na fonte lá do teatro, de trazer Barba, de trazer Bournier, de lá ver o trabalho do Lume, vou trazer eles conceituando energia, falando ali do movimento, da ação, mas eu fui na minha pesquisa beber um pouco também da psicanálise. Claro, longe de mim, eu falo isso, repito várias vezes no meu trabalho, longe de mim querer tomar posse disso. É uma pesquisa rasa ainda, o que foi para o meu TCC, eu continuo as minhas leituras, mas pensando nessa questão de como a psique, de como o emocional afeta nessa construção desse movimento, nessa potência energética. Desculpa. E aí eu me encontrei com uma autora, Isildinha Nogueira, e trabalhei com a tese de doutorado dela, que chama Significações do Corpo Negro, e que ela faz exatamente essa análise toda do negro pós-abolição, de como esse negro foi deixado à margem, de como ele não teve políticas para ele ser inserido na sociedade, e como isso afeta diretamente neste presente, né? Então, por isso que a gente traz essa questão da ancestralidade, dos nossos que vieram antes, que fizeram por nós, e agora estamos nós aqui com esse papel de fazer pelos próximos que virão. Fazer para honrar os que fizeram por nós e fazer pelos que virão.
eu sempre penso do como... Então, fazer esse jogo, essa troca com a psicologia, com a psicanálise, dessa coisa da cabeça, do corpo, eu penso porque, assim, depois que eu comecei a olhar mais para essa minha questão ancestral, para a questão, me voltar para as religiões de matriz africana, né, de me envolver, de estar lá dentro, de perceber, de sentir, de me dar conta disso, sabe? De que não tem essa separação, não tem essa divisão. Eu me sinto ligado aos meus de uma forma muito intensa. E isso na UEL foi muito intenso também trabalhar, porque a gente tem pretos fodas pra caralho nessa universidade, assim, com pesquisas, com trabalhos incríveis. E daí para fechar também, não dá para falar de tudo, depois a gente abre aí, se vocês quiserem perguntar, enfim, mas para fechar, em relação à minha pesquisa, eu acabei costurando daí no final com a Conceição Evaristo. Me encontrei com ela muito por acaso, me apaixonei completamente por essa mulher, e agora eu estou levando meu trabalho, inclusive, por um foco mais até para a literatura dela, para jogar com os textos dela. E a Conceição usa muito isso. Ela fala de como, nos contos dela, são a voz dela, são as histórias dela, mas que se misturam com as histórias dos outros, porque a minha história é a história do Eric, é a história de todas as outras pretas, e elas vão se entrelaçando. E que bom que nossos caminhos se encontraram e hoje estão aqui juntos. Eu vou fechar aqui esse primeiro momento, para também para Eric falar, e aí depois a gente vai abrindo e vai vendo como se dá essa troca. Arrasou, arrasou. É isso, gente. Seria bacana se a gente fizesse tipo uma roda de bate-papo mesmo. Então, vamos dando perguntas aí no chat, que o mediador ele vai recolhendo e depois vai trazer para a gente, e a gente vai batendo um papo aí, tá bom? Pegando o gancho que a Aline traz para a gente na fala dela, que ela fala que a história dela também é minha história e também a história de outras pretas. Então, e pretos. Quando a Aline fala que ela tentou apagar os seus traços, fenótipos pretos e negros, isso aconteceu comigo também. Isso acontece com outras pretas e pretos. Aconteceu com outras colegas, outras parcerias de trabalho também. Porque a sociedade vai impedindo a gente não se reconhecer. Tanto quando a gente é criança, na mídia, na escola, a gente não se vê. A gente não se via nos livros, não se via nas televisões, nas grandes mídias. Então, o que a gente queria ser? Aquilo que a gente estava vendo. Então, a gente não queria nossos narizes grossos, não queria nossos cabelos armados, não queria nossas peles escuras, e fazíamos de tudo para apagar isso, né? E a minha história, ela começou a mudar a partir do primeiro momento que eu piso na UEL, tão tardiamente, né? Que aí eu começo a pesquisar, eu olho para mim verdadeiramente e começo a escavar, né? Tanto que a minha pesquisa que resultou no TCC, aí no bacharel na UEL, se chama Autoescavo, a busca do eu corpo neófito, que é esse autoescavar, né? Buscar minhas origens, buscar de onde eu vim, quem são minhas raízes, quem eram elas, quem eram eles, né? E para onde ir com isso depois, né? Então, toda a minha graduação na UEL foi esse autoescavamento, desde o primeiro ano, segundo ano com solo, terceiro ano com direção, sempre eu estava à procura das minhas memórias, à procura da minha memória ancestral, sabem? E quando eu falo de ancestralidade, eu falo de mãe, falo de avô, falo de avós, falo de bisavós, falo de tataravós. Eu falo de toda uma linhagem, de toda uma árvore que compõe este ser que está aqui hoje. E sem eles ter vindo antes, eu não estaria aqui, não estaria dando essa fala para vocês, né? Então, eu parto justamente daí, e percebo que eu poderia fazer alguma diferença com aquilo que eu estava descobrindo, sabe? Tanto para mim, como também para outras pesquisadoras, outros pesquisadores pretos, que
por exemplo, gente, tem essa porta aqui também para vocês investigar, tem uma potência preta também para investigar. E, principalmente, como estamos dentro da academia, tem uma epistemologia negra para investigar. Uma episteme. Episteme é uma forma de conhecimento, uma forma da onde a gente adquire conhecimento e bate na tecla. Isso é conhecimento, isso se passa, isso é educado para outra pessoa, né? Mais ou menos isso. Voltando um pouquinho lá do impingido pela sociedade, que a gente não descobriu, nossas memórias que a sociedade não deixou, ainda é muito recente, como a Aline disse, a nossa história no teatro, o teatro negro. O que é o teatro negro? A gente não tem definição do teatro negro e a gente não está buscando definição do teatro negro. Trago aqui uma fala de Leda Maria Martins, que ela fala que o teatro negro não tem linguagem própria, porque a gente tem uma pluralidade de pretos e pretas dentro do movimento negro. A gente não tem uma linguagem negra. Essa é a linguagem negra oficial. Não, a gente tem uma carga, uma pluralidade muito grande que o movimento negro abraça, sabe? E é graças a essa pluralidade que se torna tão rico e, ao mesmo tempo, tão, vou colocar difícil, entre aspas, de trazer esse aquilombamento, trazer essa força, né? Mas, ao mesmo tempo, é o que se torna especial, que se torna tão complexo, investigativo, instigador, né? Ok. Antes de entrar na minha pesquisa, eu trouxe aqui um apanhado histórico, tá? Tanto das minhas leituras, como também de idas a fóruns de teatro negro, fórum de performance negra, a bate-papos, etc., né? A gente tem, em 1899, a Brazilian Dramatic Company, primeiro grupo negro aqui no Brasil, em 1899. Tá? Em 1907, a gente tem o movimento Teatro de Revista Chocolate. Em 1944, a gente tem o TEM, com Abdias do Nascimento, aí à frente, né, que trouxe grandes nomes para nós, hoje, muito importantes, e a gente tem que valorizar esses nomes. A gente não pode esquecer das pessoas que passaram, elas deixaram um legado muito grande. A gente tem que relembrar a Ruth de Souza, a gente tem que lembrar a Leda Maria Martins, trazer ela sempre como referência. Precisamos lembrar de Léa Garcia, Abdias do Nascimento, pessoas que passaram e deixaram essa grande história e carga para a gente, né? Todas essas conquistas, tanto no movimento político, como ação afirmativa, e quanto também trazer a nossa história, o teatro negro, o preto, a preta como protagonista, mais importante. É a negra e o negro falando da sua história, né? Em 1970, a gente tem a profissionalização do teatro negro, né, no Maranhão, pelo Grupo Maranhense. E aí, em 2012, a gente tem a Companhias do Comum, fundada no Rio de Janeiro, pelo grande Wilton Cobra. Wilton Cobra, ele é um mestre para o teatro negro, está à frente há muito tempo do movimento negro. Hoje ele é uma pessoa idosa e, mesmo assim, ele já está aposentado e ele não para. Ele sempre está buscando novos questionamentos, investigando outras pessoas, provocando pessoas mais novas para investigar a carga rica que o teatro negro carrega, né? E aí, trazendo um pouco para a minha pesquisa e um pouco para o dia atual, o teatro negro, ele vem para mim... Eu falo teatro negro, mas eu estou na fronteira, na verdade, né? Eu estou na fronteira do teatro, com a performance, com a dança, eu estou sempre entrepassando esses três limites, né? Então, muitos nomes que eu vou trazer como referência também estão nessa fronteira, tanto do teatro como da dança também, tá? Até da filosofia, tá bom? Então, eu busco com essa pesquisa, com esse teatro, com essa dança, uma decolonização do meu corpo, uma transcendência daquilo que me foi impingido, daquilo que me foi colocado como branco, como não se vê, como se eu pudesse me redescobrir e com isso me transcender, me fazer uma nova pessoa. E com isso acontecer um movimento de decolonização. Ou seja, mais ou menos numa linguagem bem estrúxula, é tirar o branco que me foi colocado e trazer o preto, trazer o ancestral, trazer o africano para mais perto. Tá? Então eu procuro essa decolonização a partir do olhar para trás, a partir das memórias, da ancestralidade, tá? Para isso, existe a Tinkra dos povos Akan. O que é uma Tinkra? A Tinkra, para a gente ocidental, é um símbolo. Aquela imagem que significa mais alguma coisa, né? Que traz mais uma carga por trás dela.
Então, a TINCRA que eu trago para minha pesquisa hoje, atualmente, no mestrado em dança na UFBA, é a TINCRA Sankovar. O que é o Sankovar? Sankovar é o pássaro que caminha para frente à medida que ele olha para trás. Então, o desenho dele literalmente é um pássaro, parecido com um cisne, com a cabeça voltada para trás e caminhando para frente. À medida que ele vai pescando novas memórias, ele consegue caminhar para frente, presentificando e edificando o seu futuro, né? E com esse Sankovar, puxar essa ancestralidade, né, de volta para a cena, me colocar em cena. Porque ainda é muito recente, como a gente está falando, o lugar do corpo negro na cena, o lugar da corpa negra na cena, sabe? Porque ainda estamos no processo político e social de descobrir o meu corpo negro na sociedade. O meu corpo negro, Eric, hoje cursando um mestrado. Quem é esse corpo negro? Qual o espaço que esse corpo negro está ocupando, sabe? Qual o espaço que o seu corpo negro, o seu corpo preto está ocupando, sabe? É muito recente pensar nisso, racionalizar isso, né? E ainda mais trazer esse lugar do preto dentro do teatro. Qual é o lugar, né? Qual é o lugar dessa história? É o protagonista, é o diretor, é a técnica? Qual é o lugar do preto na história do teatro, né? Então, estamos caminhando. E aí, falando da minha pesquisa, falei um pouco do Sankovar, né, essa decolonização. Para acontecer essa decolonização, eu preciso investigar minhas memórias que passaram de mim, minhas pessoais, e memórias de minha mãe, do meu pai, do meu avô. E para a gente que é preto, é tão difícil descobrir essas histórias, é tão difícil eu chegar e perguntar quem foi a minha avó, sabe? Por causa do apagamento histórico sofrido no Brasil. A gente não tem pelo menos particularmente, a gente não tem esse arcabouço de saber de onde veio toda a linhagem da minha família, sabe? Minha bisa veio daqui, meu biso veio de lá. Não, infelizmente, pelo apagamento histórico, apagamento de identidade e memória, perde-se isso, né? Então, é um pouco mais difícil de a gente descobrir, tá? A partir de descobrir a memória, eu consigo acessar uma parte de mim que se torna sagrada. Porque a partir do momento que eu estou trabalhando com memória e ancestralidade, eu trago algo sagrado, algo que foi passado de todas essas gerações que chegou até aqui. Então, quando eu toco em memória, eu descubro esse algo sagrado. Esse algo sagrado, não estou falando sagrado de igreja católica, não, daquilo que não se pode se tocar, daquilo que está lá no céu, que está uma coisa transcendente. Não, eu estou falando do sagrado carne, sagrado solo, sagrado base, sabe? Sagrado que está correndo nas minhas veias, correndo nas suas veias, né? E aí eu me encontro, então, com a religião de matriz africana, o candomblé. E descubro que o candomblé, aquilo que eu estava buscando, tudo que eu li sobre memória, tudo que a primeira base que eu tirei memória para o teatro foi através de Grotowski. Tudo que o Grotowski falava sobre memória, sobre ancestralidade, meus ancestrais pretos estavam falando isso há muito tempo atrás. Que a gente carrega memórias, que a gente carrega emoções de muita gente atrás, que a gente nem sabe de onde veio aquele medo, mas mesmo assim a gente tem aquele medo, sabe? Então, isso é um pouco dessas memórias que a gente vem carregando, né? E para mim descobrir essas memórias, eu trago nessa pesquisa atualmente uma transdisciplinaridade, ou seja, várias disciplinas conversando entre si, e a filosofia africana entra para me ajudar a tecer isso, né? Filosofia africana de Aldibênia Freire Machado, de Eduardo Oliveira, de Wanderson Flor, que pesquisam a filosofia africana e traz para dentro de epistemologias negras, né? E aí, dentro da filosofia africana, eu descubro o filósofo, que é do Congo, ele se chama Fukuyama. Fukuyama, ele alega que todas as manifestações africanas e de diáspora têm a tríade cantar, dançar, batucar, né? E todas essas manifestações têm essa tríade, cantar, dançar, batucar. E é através desses três que acontece o fenômeno da performance negra, digamos assim. E eu estou justamente pesquisando essa tríade, cantar, dançar, batucar, o que acontece com o meu corpo, o que acontece com a minha história, o que eu posso falar, o que eu posso dançar, o que eu posso batucar,
para, enfim, compartilhar, né, dentro da academia e também, principalmente, fora dela, né. Ok. Depois, se quiser perguntar uma coisa da pesquisa, estamos aí. Antes de fechar e falar um pouco de relações de listas que eu trouxe aqui, importantes para o teatro negro, eu queria falar um pouco mais sobre essa pluralidade do movimento negro, né? Que a gente não consegue ainda definir o que é o teatro negro. O quão é importante para nós e para... A gente está com a mestra na sala, né? Obrigado, Sandra. Quanto é importante uma escuta sensível dessas pessoas. Quanto é importante a pessoa que está conduzindo o trabalho ter uma escuta sensível. Porque a pessoa ela pode ser preta, mas não necessariamente ela está pesquisando sobre ancestralidade constantemente. A pessoa pode ser preta e ela não pode, um exemplo bem idiota e preconceituoso, ela pode ser preta, mas ela não pode saber sambar, entendeu? Mais ou menos assim. Então a gente tem várias pessoas, vários tons de pele de preto e várias percepções de vida dentro do movimento negro, né? Então, o quanto é importante a gente ter essa escuta sensível para a gente conduzir essa pessoa para uma pesquisa mais, digamos, dela mesmo, mas uma pesquisa que faz bem para ela pesquisar, né? Que ela goste de pesquisar, que ela não está sendo obrigada por N's, mas que ela está gostando de pesquisar aquilo, né? Então, nomes muito importantes que a gente tem que trazer para o teatro negro, que foram nomes que não ouvi, não vou falar mentira, eu não ouvi esses nomes na minha graduação. Então, até trago isso para a gente pensar, principalmente calouros que estão aqui, e principalmente pessoas do movimento negro, o quanto é importante a gente bater na tecla do currículo dentro da graduação, ter epistemologias que nos abraçam, ter epistemologias negras, ter conhecimentos negros no currículo, sabe? Ter, como é que eu posso dizer? Assuntos e atividades que se relacionam com o tema, sabe? Então, eu trago hoje para vocês, assim, para os Crespo, Companhia dos Crespos de São Paulo, Companhia dos Comuns, Rio de Janeiro, Sansa Croma, São Paulo, Valéria Monan, Rio de Janeiro, Luciane da Silva, Musa Matiusi, Performance, Luciano da Silva, vou dar ênfase, Luciano da Silva, ela é uma antropóloga e bailarina preta, Wilton Cobra, grande mestre para mim, Leda Maria Martins, Ruth de Souza, Fernanda Júlia Barbosa, Onissagé, que ela traz uma pesquisa muito rica do teatro com o candomblé, Wanderson Flor, que está no Distrito Federal, Aldibênia Freira Machado, que é do Ceará, o Eduardo Oliveira, que ele é daqui da pedagogia, da UFBA, Joel Rufino dos Santos, Evani Tavares, Amélia Conrado, Axila Mambembe e São Pombo Somé. Alguns nomes, assim, para a gente possa pesquisar, né? Alguns nomes que talvez vocês não conheciam, e eu também estou adquirindo mais conhecimento deles agora, né? Eu acho que é isso por hora que eu tenho para falar, vou fechar a primeira parte, e a gente pode fazer perguntas, bate-papos, retificações, estamos aí para isso. Muito obrigado a todos vocês que estão na sala, e muito obrigado pelo convite do CEAS. A gente tem uma pergunta aqui do Roberto Salles, bem legal, acho que entra um pouco nisso que você estava falando agora por último, né? Como foi para vocês o processo de trabalhar com o teatro negro dentro de uma instituição com referenciais predominantemente eurocentradas? Tiveram dificuldades ou conflitos nesse processo? Obrigado. Pode ir, Lene, se você quiser falar. Vou então. Acho que o Ed, de alguma forma,
ele introduziu isso, né, falou, a gente não... O som tá bom para vocês? Está me dando um eco aqui. Tá ok? Melhorou agora? Acho que estava batendo com o microfone do Eric. O Eric falou, né? A gente não tem acesso a esses nomes. Durante a minha pesquisa toda, por exemplo, a gente vai buscando, a gente acaba descobrindo sozinho ou a partir da pesquisa dos amigos também. E aí a gente entra numa grande questão, né? Que é algo que a gente discute muito. Eu gravei ontem, inclusive, de um projeto de uma amiga minha que é psicóloga e está fazendo um projeto falando dessa questão da formação do indivíduo negro. E a gente falava justamente da falta de representatividade, né? Então, como a gente vai descobrir essa identidade do nosso teatro, que é tão plural, se a gente tem essa dificuldade, né, de acesso. Mas mesmo com tudo isso, mesmo não tendo acesso a esses nomes e tudo mais, sempre fui muito bem acolhida, sabe? Durante a graduação toda. Eu tive professores e tive uma orientadora incrível no sentido de assumir que ela não tinha algumas coisas que ela não ia conseguir aprofundar comigo por ser branca, então rolou uma relação de respeito muito grande. Mas, assim, é isso. Eu fui beber na fonte da minha história, das minhas coisas, principalmente lá via NEAB, via trabalho de outros amigos meus, outros colegas que partilhavam e que a gente via o trabalho e buscava. Então, é necessário, a gente sabe das dificuldades, de toda a batalha do curso, da universidade em si, da educação no país, no momento que a gente está, mas de se pensar mesmo que cada vez mais a gente tem que lutar por uma batalha de um currículo que agregue essa história, né? Para a gente não ser apagado, como a gente falou lá no começo, desse apagamento da nossa história, que ela não chega até a gente. E, enfim, claro que nós vamos atrás, né? A gente vai correr, vai remar. Mas cada vez mais a gente tem que pensar na ocupação desses espaços. Então, por isso, justamente a importância de cada vez mais surgirem pesquisadores negros que estejam ali no teatro, estejam falando das suas pesquisas, estejam trocando, justamente para que a gente comece a se ver representado, comece a se enxergar, né? Eriquinho, se quiser... Ok, estou relendo aqui a pergunta. De trabalho com dentro disso. Dificuldades ou conflitos? Ok. Dificuldades, sim, porque tardou descobrir pesquisas e pesquisadores e mulheres e homens que estavam pesquisando sobre o teatro negro ou sobre memória ancestral dentro do teatro, da performance, né? Dificuldade de diálogo, né? A partir do momento que você tem uma pesquisa que está buscando uma epistemologia que está fora do currículo de base, você não tem diálogo, você não tem algum professor X para você conversar sobre esse assunto. Você não tem, talvez, colegas ali na sala para você trocar esse assunto. Então, acaba se tornando uma pesquisa meio com você mesmo, sabe? Então, a dificuldade do diálogo, eu acho. Mas isso vai mudando conforme a pesquisa vai avançando, né? Que aí você consegue alargar e descobrir que você dialoga com a pesquisa X, mesmo sem, às vezes, nem estar falando do mesmo assunto, sabe? Aconteceu isso comigo durante a graduação, durante essa pesquisa de instintos, pesquisa de memórias, né? A sorte que eu tive foi que, assim, surgiu o Grotowski. Eu acho que eu tive uma sorte de descobrir esse primeiro diretor polonês, porque ele foi o provocador que me fez olhar para as memórias que estavam no meu corpo, sabe? Então ele foi esse branco além-mar que apresentou essa ancestralidade, digamos assim.
Então, precisou um branco, Alemar, falar que as memórias podia ser usada no teatro. Então, a partir do momento que eu abro essa porta que Grotowski estava ali falando, eu descubro todo esse arcabouço da preto que estava ali atrás, né? E descubro os nomes. É claro que a universidade nunca se faz sozinha, só os professores e as aulas. Também tem a nossa parte, né? De ir pesquisar esses nomes. Mas eu acredito que se a universidade falasse mais sobre esses artistas, mais sobre essas formas de pesquisas pretas e decoloniais, e principalmente vinda de diáspora, vai ter ainda mais pesquisadores interessados e mais transdisciplinaridade, né? Trazer mais pesquisas de outras áreas para iluminar aquele foco que eu estou pesquisando no teatro, né? Acho que respondi, acho que foi isso. Uma pergunta aqui da... desculpa, pode falar. Não, ia falar justamente, você quer ler a pergunta da professora Sandra, e depois eu falo. Tá. Com a turma do Eric, depois a da Aline, a presença negra no curso se fortaleceu muito. E isso se deve pela força das pessoas, mas também pelo número aumentado de pessoas negras que entraram no curso. Reparo que o número de pessoas negras no curso diminuiu nos últimos anos. O que podemos fazer como curso para manter a força negra presente? Porque me preocupo com as pessoas negras que entram nos próximos anos, se sintam sozinhas, isoladas e daí pressionadas pelas questões eurocêntricas e brancas que nós professores carregamos na nossa formação, já que eu como branca, não me sinto autorizada nem capaz de dar conta da questão negra na arte. Eu volto para a questão da representatividade, né? Eu fui conseguir me aceitar, me assumir negra, me chamar negra. Imagina que eu usaria isso. Eu preta, eu negra. Eu fui conseguir usar isso pós-UEL. Eu entrei na UEL com 32 para 33 anos. E isso é assim... Quando eu penso que eu só consigo me reconhecer como negra, sabe? Depois dos 32, 33 anos, eu fico pensando que eu não quero isso para os meus. Para os que vêm depois, né? E aí, falando da pergunta da Sandra, por que eu sinto que, para mim, essa aceitação, esse pertencimento se deu depois da entrada da UEL? Acho que justamente por isso que você fala, Sandra, a gente teve sorte, acho, né, Eric, no sentido de que a gente realmente pegou uma geração de pretos muito fodas na tua turma, na minha turma, nesses meios, né? A gente pode citar aqui Pocaia, Luli, quem mais? Nick, o Nico, né? Nico é o Nick, o Ivo, Tamires Santos, Tamires, sabe? Eu cito eles no meu trabalho, porque a Tati, isso, gente, ajudem, mandem aí. Eu cito essas pessoas no meu trabalho. Bruno Porfiro. Sim. Eduardo Borges, a Larinha, toda essa galera da minha turma, Matheus Barboni. Você vê, minha turma é um negócio, assim, era, sabe, pretos no poder. E era uma delícia sentir isso. Então, eu me senti acolhida. Eu lembro que eu cheguei no primeiro dia de aula e as primeiras pessoas que vieram me abraçar foram justamente a Pocaia e o Porfírio, sabe? Tipo, e a gente tem uma foto desse dia, é justamente isso, tipo, pretos no poder. E foi um susto para mim, porque até então, para mim, eu não aceitava isso, tipo, né? E acho que isso se deu justamente por conseguir enxergar essa potência nos outros. Eu também vejo essa redução. Eu não vejo, né? A minha turma levou embora, sei lá, 8, 9 pretos, né? A turma do Eric levou mais uma leva. Então, a gente perdeu, nesses 2 últimos anos, uns 15 pretos que eram do curso, assim, que estavam no meio, se a gente for
né? Tipo, somar. A gente perdeu. Então, aí essa é a palavra. A gente não perdeu. Acho que a gente consegue manter dessa forma aqui, sabe? Hoje a gente está aqui conseguindo falar para uma galera que está entrando. E tem preto aí. Por mais que sejam poucos, tem preto aí. E acho que eles precisam ter acesso à história. Então, ter acesso à história desde lá dos nossos ancestrais, mas também ter acesso a essa história desses pretos também que passaram pelo curso, ter acesso a essas pesquisas, esses trabalhos, para eles se descobrirem. Tem gente na minha turma, é difícil falar disso, mas tem gente na minha turma que se reconheceu preto no último ano, que conviveu com os pretos durante 4 anos, que olhou para a gente e falou, são pretos fodas, e que na foto final da colação vieram para foto com a gente, e que até então não entravam. A gente tirou foto de preto no último minuto, não tinha mais aula, a gente tirou as fotos de preto em dezembro. Teve gente que não foi para a foto dos pretos, e que na colação foi, sabe? Então, é isso. Por mais que essas referências não estejam matriculadas no curso, não estejam ali com a gente, é a gente arrumar uma forma de manter viva essa história dos pretos que passaram, dos pretos do Abdias, que fundou o TEM, de todos esses nomes que o Eric citou. Então, eu não tenho acesso, não tenho conhecimento, eu não conheço esses autores. Vamos dar jeito de disponibilizar, vamos botar essa lista, sabe? Vamos botar os pretos nas listas de leituras, sabe? Para que eles consigam ter acesso à própria história, para entender a sua força. E eu entendo, para fechar isso, que essa questão de quando diminui a frequência, né, a quantidade de pretos num determinado curso, na universidade em si, eu fico muito preocupada mesmo de para onde esses pretos estão indo, que tem muitos que querem estar ali, mas eles não estão conseguindo chegar. Então, a gente tem que mostrar, né? Essa história tem que chegar de alguma forma para que esse preto se sinta encorajado, entendendo que aquele lugar também é dele, sabe? Que a universidade é para ele, que o curso de cênicas é para ele, que o palco é para ele. Me veio mais uma coisa, que eu estava gravando vídeo essa semana lá da psicóloga, e a gente estava falando de referência, e aí eu falei para ela, falei que há 20... Eu tô com dificuldade de ver quando, mas pensar assim, 20, 25 anos atrás, quando era criança, adolescente, se eu olhasse para a TV, eu não tinha acesso a teatro, mas se eu olhasse para a TV, que era a referência que eu tinha de ator, atriz, eu só via os pretos colocados em papéis inferiores, eram empregados, era motorista, era bandido e tudo mais. E aí eu fico pensando, eu tinha tudo para não ter essa referência, para chegar e falar assim, eu também quero, eu também posso, sabe? Mas de alguma forma eu fui agraciada para que essa história chegasse em mim. Então acho que tem que tentar, a história tem que chegar neles, esses pretos que passaram pela UEL. Tá aí, ó, o menino lá na Bahia fazendo mestrado, sabe? Essa história tem que chegar para todo mundo, para que a galera dê sequência. PC, a Amanda lembrou agora. Vão lembrando, gente, manda os nomes para a gente falar o nome dos pretos tudo aqui nesse vídeo hoje. Exatamente, salve PC. Eu liguei meu microfone de novo só para falar, eu esqueci meu melhor amigo, gente. Otávio, te amo, ele não tá aqui, mas tudo bem, Otávio. Acontece. Vamos lá. Estava aqui pensando, talvez, né? É muito difícil porque quem estaria à frente, né? Mas acredito que um grupo de pesquisa seria uma solução, né? Um grupo de pesquisa fixo. E quem sabe, né? Pensando bem utopicamente, mesmo esse grupo de pesquisa com distribuição de bolsa social. Uou! Já ia ter muita ênfase, né? Ia ter bastante procura também. Grupo de pesquisa sobre o teatro negro, grupo de pesquisa sobre performance negra, sobre epistemologias negras, epistemologias
afrodiaspóricas, sabe? Oficinas em que eu possa conhecer trabalhos de outros artistas, de outros pesquisadores de performance, né? Teve uma pesquisa que me marcou muito do Filo, que se chamava O Corpo do Ator no Ritual da Performance, alguma coisa assim, o Corpo do Ator no Ritual da Performance, que foi pelo Alexandre, alguma coisa, acho que do Rio de Janeiro, que ele conduziu, que foi uma oficina que foi disponibilizada pelo Filo, e eu tive acesso e que me ajudou muito na pesquisa, né? Então, acredito que oficinas durante o ano, né, durante essa graduação, não só promovida pelo Filo, mas por esse grupo, talvez, ou pelo próprio centro acadêmico, ou pelo um grupo de alunos que está interessado em determinada pesquisa de X performer e traz essa pessoa para fazer uma oficina, sabe? Isso fortalece bastante, né? Oficina, grupos de pesquisa, referencial bibliográfico, né? É claro que é muito difícil a gente mudar um currículo acadêmico de uma hora para outra, não é bem assim. A gente não pode chegar lá e bater na porta e falar, ó, a gente quer estudar isso aqui agora, tem como você incluir na ementa? Não é, tem que toda uma votação, todo um processo burocrático e etc. Mas, até que isso aconteça, que pode demorar aí alguns anos, né? Que os professores tragam por fora essa listagem, né? Gente, hoje a gente vai pesquisar sobre o teatro negro, eu quero que você pesquise 3 pesquisadores do teatro, 3 pesquisadores da dança, 3 pesquisadores de performance, tem que ser preto, tem que estar trabalhando com teatro preto, é isso. Já é uma maneira de fortalecer, né? É claro, a gente está falando para os pretos descobrir os pretos, mas aqui a gente também não está excluindo os não pretos, os não negros, né? A gente está falando deles também, porque é muito importante que eles também escutem e vejam que existem outras maneiras não ocidentais de produzir teatro, não ocidentais de produzir arte, para que eles não fiquem com preconceitos, porque não conhece, não tem ali acesso, né? É você chegar e ver ali o seu amigo trabalhando e falar, não, pô, a gente tá fazendo teatro mesmo, aquilo é teatro, esse tema é teatro, sabe? Para tirar essa desmistificação, né? Para tirar esse preconceito. Então é muito importante que as pessoas não pretas, não negras, também tenham contato com essas epistemologias negras, né? Acho que pode ajudar aí, até a gente conseguir mudar o currículo, né? Mas até lá a gente tem que continuar a estar nesses lugares, né? E é por isso que a gente tem que sempre agradecer as nossas ações afirmativas. O Movimento Negro, que deixou para a gente nas cotas, e que a gente não pode de N maneiras que essas cotas sejam derrubadas, porque a gente sabe que é histórico, foi um apagamento histórico, e isso é o mínimo, né? Cota é pouca, o corte é fundo, como diz Xena França. A gente citou, né, os pretos aí que passaram pela UEL e que deixaram aí suas marcas, seus trabalhos, e tem trabalhos incríveis. E aí eu fiz muito isso antes de sair, ainda faço, porque eu sou a tia que não quis sair, que se recusou a sair do grupo, né, de WhatsApp, porque quer continuar falando com as pessoas. Mas eu cito, a gente tem aqui na sala, inclusive, o Gabriel Rafael tá aí, a gente tem Laura, a gente tem Mel, a gente tem essa galerinha que tá chegando, e aí a Sandra acabou de falar aí nas mensagens, né, que o colegiado tá reformando, né? Ok? Reformulando o currículo agora, reformar é uma boa também. Então é hora. E assim, nós que a gente saiu da UEL, mas a gente não sai da UEL. A UEL não sai da gente, a gente não sai de vocês. Então, para a gente, como eu já disse várias vezes para o Gabriel Rafael que está aí, para Mel, para Laura, para os pretos mais próximos, assim, que eu conheço, a gente continua aqui. Então, vamos trocar, vamos aproveitar essa deixa da Sandra aí, ó, e vamos fazer nossas propostas, vamos propor isso aí, pensar nesse projeto de extensão, em como a gente envolve, pensar nessas referências bibliográficas entrando nas nossas indicações lá, o nosso currículo, o que dá para entrar, o que dá para trazer. Então, vamos junto, a gente, né, Eric? Tá, o Eric tá lá longe, mas aqui, ó os FaceTime para a gente trocar e trabalhar juntos.
Com certeza. Eu acredito que, enquanto estudantes, né, ajudar a reformular o currículo é muito importante, porque fala para aquelas pessoas que estão incluindo disciplinas na ementa que tem gente interessada, que isso é importante. A gente sabe que isso é de suma importância, mas para quem faz o currículo, às vezes não está tão claro que isso é importante, trabalhar o tema de diáspora africana, por exemplo. Não está claro trabalhar capoeira na conhecimento do corpo. Olha só, que incrível que seria se todo ator, se toda atriz, performance conhecesse o seu corpo através da capoeira. Sabe? É uma outra maneira, um outro olhar, sabe? E tem gente interessada, e tem gente ofertando. A gente só precisa ter essa escuta sensível. O Gabriel Rafael lembrou do Norton, que também está com uma pesquisa foda, e quando ele falou, o meu corpo arrepiou todo, porque eu lembrei também de uma outra pessoa que tá aí, ó, acho que tá no terceiro agora, Camila Cristina. Puta merda, eu queria saber cadê essa menina aqui. E aí, o Gabriel Rafael falou também disso, né? Que a gente está numa sala falando de teatro negro e os pretos não estão tudo aqui. Mas a gente também tem que pensar, né? Enfim, claro que seria lindo, queríamos todos aqui. Mas vamos pensar também nas condições de cada um, a gente não sabe como tá. A gente está vivendo um momento atípico. Eu sou a pessoa que anda fugindo e eu amo conversar. Mas eu sou a pessoa que anda fugindo de chamadas e tudo mais. Estou aqui mergulhadinha na quarentena. Mas a Sandra falou uma coisa que é muito importante. Então, joga aí para a galera do CA me ajudar. Matheus, Camila, Enzo. Vamos marcar esse momento, mas assim, para já. E juntar os pretos todos numa sala dessas, para a gente levantar esses pontos e aí a gente apresentar esse material, então, para o nosso colegiado. Falar dessa demanda, mas daí seria importante que a gente conseguisse reunir o máximo mesmo dos pretos aí que passaram, que estão pesquisando, que estão com pesquisas em andamento, que estão para começar, os calouros que entraram agora. Então, vamos ver se a gente organiza essa sala para falar com todo mundo. Vamos sim, vamos fazer. A gente faz como a Sandra falou ali, né? A gente faz os convites pessoais, né, para cada um e a gente marca o mais rápido possível. Bom, se alguém tiver mais uma pergunta, se quiser ligar o microfone e a câmera para fazer também, ou se quiser escrever. Tem uma pergunta ali da Lô Goulart. Acho que eu não vi aqui. Achou? Não achei aqui. Tá mais para cima? Logo acima da Clarice Treme. Embaixo, onde eu coloquei fórum, e a Lô tem uma pergunta. Ela escreve ali um parágrafo e tem uma pergunta embaixo. Ah, sim. Achei aqui. E o conhecimento das tradições indígenas e de matriz africanas. Queria saber o que vocês acham e se isso, sendo contemplado na grade curricular, seria de importância para os artistas negros e negras. Isso é uma discussão, viu, Lô? É um pano para manga. É uma discussão atual. Eu estou no processo de produzir um fórum de arte e cultura aqui em Salvador, que vai ser virtual, que vai ser para todo o Brasil. Inclusive, vou mandar para vocês participar, que a gente vai discutir especificamente sobre o currículo,
sobre esse currículo abrigar as epistemologias africanas e de diáspora. E essa questão foi levantada, inclusive, por uma das participantes, né? Porque ela pesquisava as danças populares, né? E sempre quando ela falava que estava pesquisando as danças populares, sempre ela foi lida como danças negras ou danças de indígenas, né? E não necessariamente, ela estava pesquisando outras danças, a não ser as danças negras e danças indígenas, né? Então, de alguma maneira, enfim, a gente que é ocidental, a gente tem uma mania de colocar tudo dentro de uma caixinha, né? Ou a gente separa e coloca totalmente separado do outro, tipo corpo e mente, ou a gente coloca tudo dentro de uma caixinha de um bolo e fala que é uma coisa só, né? Aí eles têm mania de falar que danças populares também abarcam as danças negras e danças indígenas. Pera, não necessariamente. Claro que tem danças populares que são danças negras, sabe? Como a umbigada. Mas existem outras danças populares que não necessariamente. Então, é importante que as pessoas, os pesquisadores e os oficineiros e as brincantes de danças populares tenham seu lugar de fala para bater nessa tecla e falar que as danças negras não necessariamente são danças negras. Ou se são, bater na tecla e falar assim, a minha dança é popular e é preta. Eu, como não tenho muito conhecimento sobre as danças populares, prefiro não adentrar muito o assunto, mas que tem sim essa confusão de danças pretas e danças populares, existe. E se isso sendo contemplado na grade curricular seria de importância para artistas negros e negros? Sim, acredito. Acredito que não só para artistas negros e negras, mas também para qualquer estudante que tenha contato com as danças popular, né, que tenha contato sobre esse conhecimento que vem do povo, né, que é muito importante a gente trazer esse conhecimento que vem de fora para dentro da academia. Isso é muito importante. Eu apertei uma coisa sem querer e saí. Eu perdi um pouco o fio, mas só pegando, né, esse ponto que o Eric fala, né, de trazer as danças, fala dessa questão da dança, de não querer colocar tudo numa caixinha, e a gente vem e fala de currículo, e claro que a gente quer colocar tudo no currículo, que a gente quer reformular, que a gente quer abarcar tudo, todo o máximo, mas eu acho que a gente precisa afinar muito mesmo essas discussões, essas conversas, né? Que nem o Eric falou, tem essa confusão, bota tudo numa caixinha. Ah, porque dança popular. Tem dança popularmente da história do negro, ok, dança popular, mas não são todas, não dá para botar numa caixa. E aí, a gente tem que pensar que, olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está trocando uma ideia à distância, e ideias que, na maioria das vezes, a gente não conseguia fazer pessoalmente lá, sabe? Então, vamos aproveitar esse espaço que a gente consegue trazer outras pessoas, a gente consegue trazer gente de longe. O Eric está com vários contatos lá. Então, todas essas questões que nos atravessam e que podem trazer algum tipo de dúvida, né? Vamos discutir o que a gente vai levar para pedir para essa inclusão do currículo. Vamos juntar essa galera, vamos falar, assim, de dança popular, vamos falar de teatro negro, mas a gente precisa falar mais, a gente precisa debater, a gente precisa formalizar esses materiais, sabe? Botar isso no papel para a nossa voz chegar lá. A gente vai ficando longe, né? Eu volto lá para as reuniões do CA desde que eu entrei em 2016, remando para a gente levantar o CA, e a gente tinha muita dificuldade de reunir as pessoas, de debater os mais diversos pontos, e conseguimos muita coisa ainda, assim, caminhar em muita discussão, mas eu tô sentindo que a coisa que está vendo, caminhando da nossa conversa aqui, a gente saindo daqui com um monte de proposta, né? Então, vamos usar isso, vamos usar as armas que a gente tem e vamos cobrar.
Ótimo, a Sandra colocou aqui, né, que a gente precisa levantar todas essas questões e pressionar pelos conteúdos, mas não se esqueçam que nós, professores, não temos formação nesses assuntos. E são assuntos que levam tempo para se conhecer e dominar. Por isso, reforço, tem que ter a reforma no currículo, mas tem que ter também extensão com os ex-alunos negros também. Durante os 4 anos, eu briguei com muita gente que, quando a gente ia debater alguma coisa, que eles queriam cobrar alguma coisa do colegiado, do departamento, da reitoria, eu sou a pessoa que queria sentar e debater, entender os pontos, o que se podia, o que se não podia. A gente sabe de todas as limitações. Então, assim, desde esse momento, gravem, anotem aí. Eu, Aline Salles, me coloco completamente à disposição para fazer essa discussão, tanto para inserção no currículo, tanto para essa questão da gente trabalhar em um projeto de extensão, né? Lindo se tiver bolsa, óbvio, vamos lutar por isso, mas assim, eu acho que, sabe, um grupo de extensão que se reúne para debater esses assuntos, eu me coloco completamente à disposição e sei que tem uma galera que toparia também para que a gente possa entrar justamente, a gente ter o apoio do colegiado, dos professores nesse suporte para esse grupo, mas ter também esse conhecimento de causa dos alunos pesquisadores negros. Então, eu estou totalmente à disposição, começamos com as ideias já e é só, vamos levantar tudo isso aí. Estou à disposição também para o que precisar para essa reformulação do currículo. Infelizmente, o fórum que a gente vai estar organizando aqui vai acontecer em outubro, mas até lá eu posso ir ajudando vocês, mas lá a discussão vai ser o currículo, né? O foco vai ser o currículo, mas na escola de dança. Mas não está muito longe da gente também do teatro, né? Nessa fronteira aí, isso era esse lance que a gente pesquisa, essa coisa que a gente pesquisa, como a Sandra disse. Então, tem esse foco da reformulação do currículo que eu posso muito hackear coisas para também levar para outras pessoas, né? Quando eu participei do Fórum de Performance Negra em São Paulo, eu pensei muito, poxa, por que não tem um Fórum de Performance Negra dentro da UEL? Por que o pessoal da UEL não organiza esse fórum de arte negra, esse fórum de epistemologias africanas, sabe? Que aí seria muito interessante, seria muito rico em reunir, com certeza, esses ex-alunos pretos que passaram no curso para trazer um pouco da sua pesquisa e também para trazer, igual a ideia aqui que da Amanda Marcondes, de trazer pesquisadoras e pesquisadores de outros estados, até de outras áreas, para ajudar, né, nesse fortalecimento também, né, nessa reformulação do currículo, que é muito importante a gente criar essas conexões, né, criar linhas. E é óbvio que aí eu me lembro uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é sobre a resistência e sobre a resiliência. Gente, a resistência, ela não se dá sozinha. A resistência se dá pelo coletivo. A resistência se dá pelo aquilombamento. A resistência se dá, infelizmente, em dar a mão para um amiguinho do lado e ficar todo mundo junto para lutar por uma mesma causa. Porque sozinho é muito difícil, muito pedante. Sei lá, liguei o microfone, liguei a câmera, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa para a gente ver outras pessoas que não sejam só nós mesmos também. Isso aí. Podem ligar, se tiverem mais perguntas, só comentar. Muito legal que foi surgindo essas ideias, a gente já está anotando tudo aqui, né, o que estão mandando no chat, a gente está conversando no grupo, para fazer acontecer mesmo o mais rápido possível. Gente, posso falar uma coisa? O CAC existe pelo menos desde 2012. Quem movimentou todo esse negócio é o Edilson, sabe? Uma pessoa que estava ali envolvida com o movimento estudantil há muito tempo,
né? E poder ver essa discussão entre vocês, entre a gente, né? Super sensacional. Desde 2012 para cá, quantos anos levou para isso acontecer? E tá acontecendo, tipo, é possível reformular sim, sabe? E essa questão do aquilombamento, dos encontros, do fortalecimento é necessária mesmo, como o Eric disse, assim. É o princípio de tudo. É o princípio, é olhar para o lado e ver quem tá junto, sabe? A Sandra, gente. Sandra, obrigada, você é uma professora sensacional. Ah, tô emocionada, gente. Mas o que eu queria falar é que sim, já existem muitas pessoas com pesquisas com pesquisas maduras sobre performance e descolonialidade ou decolonialidade, né? Pessoas da nossa idade que estão desenvolvendo isso, né? Em outros programas, não é à toa que eu saí da UEL, mas eu sigo pesquisando sobre rede, né? Então, como que é lançar essa ponte para quem está um pouco mais distante? E convidar, criar esse fórum, mas ver quem que a gente quer convidar, sabe? Porque, sim, os professores têm pesquisas muito, muito específicas. Então, como a gente pode fazer ponte para a gente aprender tudo isso junto? Quem não sabe aprender e quem está muito engajado e desenvolvendo, amadurecendo e vindo para jogo, que nem vocês estão fazendo. Então, demanda tempo, mas é possível, tanto que vocês estão aqui, tanto que o CAAC, finalmente, né, Lô? O CAAC está formalizado, e para a gente isso era impossível, a gente foi uma graduação inteira. E mais outra, né, Aline? Vocês que chegaram depois para ver isso acontecer, então é possível, gente. A gente saía na pracinha do Seca, chamando as pessoas. Aí eu, Pazorra, falava que tinha comida, as pessoas iam. E eu lembro até quando a Amanda estava o El Poças, o Dilson, o PC, no dia em que a gente desocupou aquela sala, e na verdade a gente ocupou o CA, assim. A gente pegou a chave do Mauro, gente, pode falar isso aqui? Não pode? Mas a gente desocupou o camarim, pegou o sofá da avó, enfiou lá, tipo, resistência é fazer, enfiar a mão no lugar, sabe, modificar dia a dia. Desculpa, Lô, te cortei. Não, Fechar meu microfone aqui que eu falo demais. Eu acho que é isso mesmo. E é muito, nossa, eu fico muito feliz, assim. Eu acho lindo vocês dois ensinam. Eu admiro muito o trabalho de vocês. E eu tô saindo aqui inspirada, na verdade, muita coisa, assim, para aprender. E fico muito feliz desse movimento, assim, do CA realmente, sabe? Eu acho que eu sempre gosto de falar do pré-GEMA, né? E o GEMA também, a gente tenta trazer muito essa questão, né? De qual mulheres a gente quer somar e qual mulheres, por que elas não estão aqui, essas mulheres negras, e estão, na verdade, né? Então, como fazer essa collab aí e também tá fomentando, né? Assistindo o espetáculo de vocês, questionando, escutando muito. E eu vejo assim que o GEMA ele vem do CA também, a partir dos encontros do M, propriamente. Um ano a gente fez uma rede de acolhimento, de proteção a mulheres, na verdade, nas cervejadas, né? E daí é louco, gente, se junta, faz essas conversas, que daí os movimentos em rede, vai dando outros movimentos, ó. A gente vai fazendo uns crochê, uns macramê muito louco na vida que a gente precisa, sabe? Se espalhar por aí. Espalhar para todo lugar. É isso. Acho que é isso, essa é a união, sabe? As meninas que estão falando aí de rede e tudo mais, o que me preocupa mais, eu sempre falo, daí já me bateu aquele momento, assim, esse ano, pensando que alguém falou para mim ano passado, não lembro quem que foi, mas alguém falou assim, Aline, sei lá, deixa uma matéria, se for o ano que vem, fica mais um ano. E me bateu isso várias vezes, pensando, por que eu não fiquei mais um ano para viver isso? E no fim das contas, que bom que não, né? Porque eu ia estar em casa agora, não ia estar rolando. Mas quando eu saí, uma das coisas que mais me preocupou, assim, de doer o coração, foi
que vai ser do CA, o que vai ser dos pretos aqui, né? Eu quero estar com essas pessoas. Então, acho que o que a gente tira de mais importante de hoje, assim, e que me faz sair daqui muito feliz hoje, é pensar que eu não estou sozinha nesse movimento, sabe? E o Gabriel Rafael falou uma coisa muito importante no chat, do motivo pelo qual talvez esses pretos e essas pretas não estão aqui hoje, que é esse sentimento de essa coisa de se sentir acolhido, de se sentir parte de. Então, às vezes ele nem sabe como funciona. Eu não tinha entrado no Google Meet na vida ainda, é isso, é a minha primeira vez. Então, muitos deles podem, não é nem só pela tecnologia em si, mas é isso. Como eu me coloco num lugar desse, eu não tenho... eu não tenho capacidade de debater isso, né? Com a Aline e o Eric, que já são formados. Tá a professora Sandra lá, tá a Amanda. Cria essa situação de talvez não se sentirem pertencidos a esse espaço, porque eu não tenho leitura de teatro negro, como é que eu vou para essa discussão? Então, acho que o nosso trabalho agora, viu, Gá, que entrou aí, vi sua carinha bonita lá. Oi, gente, eu posso falar Preto pouquinho? Olha lá. Posso falar um pouquinho? Pode. Que você falou que se descobriu, inclusive queria agradecer o Eric e você por todo esse bate-papo, tava adorando aqui, é que eu tava fazendo outras coisas, prestando atenção, enfim. Mas o meu questionamento era se essas pessoas, elas estão se sentindo acolhidas na faculdade e se sentindo pertencentes, sabe? Porque eu entrei e por mais que tinha uma minoria de pessoas negras, que era eu, o Norton, a Camila, né, que a gente citou aqui, eram poucos, mas eu nunca me senti excluído, muito pelo contrário. Eu tinha eles e tinha meus amigos, enfim. E como agora, atualmente, esse assunto está muito mais aflorado, enfim, eu percebo a necessidade de também de me entender, tipo assim, de me colocar assim. Você falou, às vezes tem 1000 outros problemas atrás, não tem acesso à internet, não tem a disponibilidade, não tem nada. Mas e às vezes, e se não é entrar nesse bate-papo aqui porque não tá se sentindo, sabe, acolhido? É nesse pensamento que eu tava querendo indagar. E daí eu fiquei com muito, tipo assim, com muitos pensamentos de, tipo assim, esses projetos que vocês lançaram são muito bons. São muito bons. A responsabilidade para mim, que fico, também só aumenta, sabe? Então, tipo assim, muita coisa acontecendo e pensando, e fiquei pensando nisso, sabe? Mas era nesse sentido, só para me explicar e aparecer e agradecer vocês pelo papo de hoje. Que eu adoro. Beijo. Grito que eu amo preto que gosta de aparecer. Eu gosto de aparecer, geralmente também. Mas é isso, galera. Eu tava falando justamente disso. Vou fechar, né? Não sei como é que tá nosso tempo também. A gente está aqui falando, né? Mas é justamente isso, de às vezes não se sentir pertencido, não se sentir acolhido, porque não se sente apto a discutir, não se sente preparado. Ninguém tá. Eu cheguei aqui hoje, eu anotei umas coisas assim e tava mega nervosa para falar. E é pensar nessa construção coletiva mesmo. Então, o que a gente vai fazer para mudar isso é justamente propor uma sala com todas essas pessoas que a gente citou aqui, chamar essas pessoas e abrir e ouvi-las, abrir para ouvi-las mesmo. Não vai ter ninguém para ensinar ninguém ou para falar nada para ninguém. Vamos abrir para ouvir todo mundo e para a gente levantar juntos, jogar essas ideias. Então, acho que a gente vai para essa linha agora de reunir essas pessoas para levantar as demandas e apresentar essas ideias que a gente pontuou aqui hoje. Eu reforço... Com certeza, Sandra, por favor, você pode falar assim. Eu reforço a escuta sensível, gente. Por que eu vou bater nessa tecla da escuta sensível? A gente está falando aqui de pessoas que não se sentem pertencentes a um determinado grupo. Isso é histórico, isso demanda muito tempo. A gente está falando de pessoas, de mulheres negras que foram educadas desde cedo a nunca falar sobre os seus sentimentos, a sempre ser fortes, a sempre estarem com a cabeça erguida. Isso é histórico, isso veio da época colonial. Então, é um movimento, assim, muito difícil e também importante em chegar para um preto, uma preta que se entra agora no curso de cena que fala, vamos pesquisar sobre o teatro negro?
a pessoa pode se assustar, né? Tipo, se chegasse primeiro no primeiro ano e falando, vamos pesquisar sobre teatro negro, eu ia chegar e falar, o quê? Onde, quando, negro, oi, sabe? Mais ou menos isso, um exemplo, sabe? Então, é só reforçar que cada um vai ter o seu tempo de se empretecer, de se emancipar, né? E ter a escuta sensível para esse tempo, né? E não empurrar a pessoa, e não forçar, porque tem que ter esse tempo do amadurecimento também, que é de cada um. Então, por isso, a escuta sensível, né? Mas que é muito importante que essas pessoas, que todas as pretas e os pretos estejam ali. Não precisa falar, esteja ali na sala, compondo, com sua pele maravilhosa, e seu estandarte de beleza, já vai ser o suficiente. Olá. O que eu queria dizer tem a ver um pouco com que o Eric está falando, e que ele chegou a citar no começo, que assim, eu imagino que muita gente, muitos negros e negras que entram no curso e veem assim, uma chamada sobre teatro negro, talvez não se identifiquem com essa chamada, porque eles pensam assim, mas eu não quero fazer teatro negro, eu quero só fazer teatro. Essa coisa que a gente tem muito arraigada de um neutro, sabe? De um genérico, de que isso existe. E é porque eu sempre tento entender a questão racial fazendo paralelo com a questão do feminismo, né? Eu, como mulher, sempre acreditei que existisse o genérico. E eu demorei décadas e precisei de muito estudo para entender que genérico é masculino. Eu não sou homem, meu corpo é outro. Eu fui fazer teatro físico e os exercícios lá que o Decru criou e que o Le Breton fazia não funcionavam para mim, porque eu menstruo, carai. E eu engordo 2,5 kg todo mês, a cada 3 semanas. Tem essas especificidades, assim. E muita gente que é negra tá cooptada pelo sistema nesse sentido, assim, né? Existe o teatro, existe né? Eu vou ser só um ator, só uma atriz. Você precisa ir lá e falar, não, pessoa, não é assim, não. Você não precisa fazer necessariamente a militância negra, mas você tem que se colocar como negro e como negra. Ano passado, na época do TCC, eu me lembro que eu tive muita vontade, é que eu não tinha tempo para bancar, então eu não propus, porque eu ia ter que propor e cair fora, e eu acho isso muito feio. Mas eu fiquei com muita vontade de propor, falei, gente, vamos fazer um fórum de arte de negros, porque eram muitos TCCs negros. E tinha a Pocaya falando de negritude, e a Aline e o Nick com a coisa do funk, mas tinha também o Bruno Porfírio falando de uma coisa refinadíssima das questões lá de voz dele. Eu fui orientadora e não lembro do título, pelo amor de Deus. Mas, enfim, que não estava falando sobre a questão de ser negro, mas, porra, era um homem negro terminando uma universidade pública e falando sobre arte contemporânea. Se isso não é uma puta conquista da negritude, eu não sei o que isso é. Então, sabe, tem essas questões também. Por isso que eu acho que o convite pessoa a pessoa é importante também. Né? Tem que chamar a Pocaya que milita e vocês dois têm que estar aqui, etc. Mas os negros que não se sentem ainda como militantes, precisam ser chamados para entender isso que o Eric acabou de falar. Não, vai lá ser preto no teatro, que isso já é muito importante. Sei lá, tô variando aqui, desculpa. Eu também sou geminiana e falo pra caralho. Eu vou falar aqui, eu não ia ligar o microfone, ia só escrever, ninguém ligou, falamos, saudades café. Eu ia falar que eu estava percebendo que ultimamente não é só sobre a representatividade que a gente tem que se posicionar. Tem outras coisas por trás disso, Sandra. Então eu concordo muito com o que você falou. Por exemplo, eu me descobri, aquelas, né? Me descobri negro, me assumo como negro, no processo de pesquisa do próprio solo. Era eu, a Camila Norton, por mais que eu não falei exatamente do tema, mas ali tinha uma coisa por trás super fortíssima, as coisas que eu falava indiretamente, enfim. Mas eu já tinha esse entendimento. Mas
enfim, é esse negócio da gente ter que tentar juntar, conversando com um por um, para depois a gente tentar fazer uma coisa só, sabe? Porque tem pessoas que ainda não estão nessa mesma vibe. Daí, por isso que eu falo, a importância fundamental de vocês, ex-alunos, estarem presentes no curso. Quem seria eu se não fossem vocês? Eu jamais entenderia 1/10 do feminismo que eu entendo se não fosse a Nath. Eu jamais entenderia um pingo da questão racial como eu entendo hoje, sendo mãe de uma menina negra, eu acho, não sei, ainda não entendi direito a coisa do colorismo, gente, é muito difícil para mim. Se não fossem vocês me provocando o tempo todo e me questionando. O Leonardo, que para quem não me conhece pouco aqui, eu sou casada com um homem negro. Ele está entendendo o que é ser negro, o que é ser um artista negro periférico, um artista negro periférico, evangélico, que virou ateu. Todas essas questões agora. Fez 35 domingo. 35 anos de idade, domingo. E tem, sei lá, quase vai fazer 10 anos de formado. Nem sei que ano que ele formou, nem sei. Muito tempo atrás. Então a gente precisa de vocês. Agora, aqui. No final do ano passado me deu esse choque, sabe? Mano, essa galera tá formando. Eles vão embora. E vai embranquecer o curso de novo. E as questões vão desaparecer, porque nós, professores, não vamos dar conta de segurar. E, né, como eu falei lá no meu texto, assim, eu não me sinto confortável de ficar chamando as pessoas, tipo, para a sua negritude. Né? Quem sou eu? Que voz que eu tenho? A gente precisa de vocês aqui. Vocês têm que estar aqui propondo, falando, provocando, cutucando, indo lá nas reuniões de colegiado para provocar o NDE, para reforma de currículo. Os professores são super abertos. E não. A gente é um saco. Porque a gente quer que essas coisas aconteçam, mas a gente não sabe como fazer. A gente vai e não faz, porque a gente é só pessoas também. Né? Eu me lembro quando, anos atrás, na época das greves maravilhosas, né? O Agnaldo, ele ficou muito angustiado, assim, tipo, gente, eu sou o único preto professor aqui. Mas eu não falo disso. Não é meu assunto. Não sei se eu tô querendo falar disso. Eu não sei se eu quero levantar essa bandeira, porque a minha bandeira é outra, é coisa da performance, é questão do ser gay. Eu não sei se é preto na arte. Não sei o que fazer. A gente precisa de vocês, pelo amor de Deus. E a gente está aqui. Esse ano, inclusive, assim, eu já tinha saído, mas eu dei um jeito de me enfiar na recepção. E é isso que eu vou fazer para sempre, eu acho. E eu apresentei a prática do TCC, mas a prática do TCC, na verdade, foi só uma desculpa para eu conversar com eles depois, né? E eu acho que o Gabriel estava lá, enfim. E foi isso, foi essa conversa. Eu falei com os pretos mesmo, porque eu entendo esse processo de se sentir pertencido e de não achar que só aquilo que vai fazer. E a conversa com eles foi mais ou menos nesse sentido mesmo, né? Não é porque você é preto que você precisa, né? Não precisa. Se você não quiser acessar os ancestrais agora, tudo bem, não acessa. Mas uma hora vai. É porque é esse processo. Isso que você falou, né, do Léo, com 35 anos, de se dar conta de muita coisa agora. Né? Eu me dei conta também, recentemente, 32, 33, de olhar e falar, sabe, essa sou eu, essa é a minha pele, isso é legal. Esse cabelo aqui que vocês estão vendo, vocês não sabem a novela que foi, eu raspei a cabeça 2 meses atrás. Eu luto uma vida, eu tenho vontade de raspar a cabeça a vida toda. Só que eu passei, assim, 32 anos alisando, porque eu achava que o cabelo era que me fazia mulher. E aí depois eu passei mais... Eu tô com dificuldade de fazer conta porque eu fiz aniversário há pouco tempo, eu esqueço minha idade. Mas enfim, aí passei mais alguns anos agora, tipo, com cabelo black, usando faixas, coisas, porque eu aceitava meu black, mas eu ainda precisava do cabelo para me sentir mulher. E aí quando eu raspei foi tipo... sou mulher sem cabelo, gente, que ótimo. Então, acho que tá do lado dessas manas, desses manos todos aí,
para dar esse suporte. Acho que eles precisam de suporte, porque assim, é isso que a gente fala. Você não vai precisar fazer só teatro negro, mas precisa conhecer a história. A gente não se aceita, a gente não se assume, porque a gente não conhece a história, vem só a coisa lá distorcida, né? É isso que você falou, nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá. E eu fiz esse contato com alguns alunos, assim, com a galera que foi vindo depois de mim, e é muito legal como às vezes a Camila, gente, Camila Cristina, você viu o Eric solo dela? Eu choro que nem uma criança louca toda vez que eu vejo. E aí, assim, e a Camila é uma delícia, porque assim, ela acho que é uma das pessoas que eu mais falo, assim, à distância, porque ela manda, ela fala, ai, tô com dúvida disso. E ela tinha medo, ela falava, ai, não sabia se eu podia chegar, te chamar, como é que era isso. Falei, amiga, tô aqui. E aí é isso, ela vê esse suporte aqui, me vê como amiga, que é o que eu acho que eu sou pra ela, não é a Aline que se formou e tudo mais, não, é a Aline, né, louca. Então, acho que é isso, tá aqui para esse suporte. Tá lá dentro da UEL e é isso, vocês vão se livrar da gente tão cedo. Isso que o Gabriel colocou no chat é bem importante, né? Não falamos só sobre questões raciais. Sim, a gente não fala sobre isso, né? A gente tem cada cabeça, cada pensante, né? Cada assunto que quer trazer. E se a gente for ver assim, nem é nosso dever falar sobre questões raciais. Não é nosso dever falar sobre racismo. É o dever dos não pretos, o dever dos não negros falar sobre isso, né? Então, infelizmente, a gente precisa bater nessa tecla, porque senão eles não vão falar, eles vão deixar para lá, hoje, né? Quem sabe mais para frente a gente deixa essas discussões para eles, né, para os não pretos, discutir sobre, e a gente focar nas nossas questões mesmo de emancipação, de história, de ancestralidade, de epistemologia, de descobrir da onde vem o meu conhecimento, né, da onde vem o meu eu. Isso. Mais alguma pergunta? Aí, Alguém? Eu acho que gostei muito mesmo da fala de vocês. E tô passando por isso. Cadê? Ih, que má luz. Tô passando por isso muito no mestrado, assim. Tipo, eu queria muito falar, né, na época do TCC e tal, na UEL, sobre arte e feminismo, né? E aí eu vou para Ouro Preto para fazer um mestrado, para, quiçá, conseguir falar disso, né? E eu descubro que nem as referências que eu tinha na UEL me falavam sobre isso. Eu fui pesquisar, meu objeto de pesquisa, eu questiono ele o tempo todo, né? Então, quando que eu vou conseguir falar da questão estética, né, da articulação da cena, sendo que a gente tem que ficar brigando algumas vezes, né? Cada pessoa na sua frente, no embate com o seu tema de pesquisa, com o seu interesse, se não tem referência, né? Se você não tem uma referência, se você não tem uma pessoa engajada com quem você possa conversar, como naquela época foi a Sandra e foi muito importante, né? Mas como isso às vezes atrasa né? Não atrasa porque cada um tem o seu processo e o seu tempo, ok. Mas dificulta essa barreira para desenvolver as coisas que a gente quer falar, né? Que a gente quer desenvolver. E que também, né? Sei lá, não quero só falar sobre feminismo e tarará. Eu quero falar sobre tanta coisa, quero falar sobre estética, sabe? Quero outras coisas, mas não dá. E eu falo, boys melhorem, mas eles não melhoram. É lindo. E é muito importante ter vocês aqui. Muito mesmo. Isso que a Sandra falou é importantíssimo. Porque são pesquisas que passaram por esse processo, né? De descobrimento e de construção desse arcabouço teórico e prático. E que tem interesse, tem esse engajamento de falar sobre e construir um pensamento sobre, né? Construir um referencial teórico. Estava conversando com a Pocai e era muito disso, assim. Às vezes a gente vai ter que se tornar referência, porque não tem.
Então, olha que passo, né? É incrível. Sei lá. Bom, se ninguém mais tiver pergunta, eu estava pensando aqui também sobre mim. Queria falar algumas coisas. Todos esses, né, tudo isso que vocês estavam falando, esses processos que a Aline falou que demorou com 32 anos, de se aceitar, né, de se entender, fica se namorando. Eu acho que eu não tinha muito contato com isso, sabe? Eu acho que esse processo que vocês estavam falando, talvez eu tenha entendido que eu tô passando por isso agora, principalmente depois que eu entrei na UEL, né? Que é muito recente, sabe? Eu entrei no começo do ano passado, que é basicamente ontem, então até antes disso eu não nunca tive muito contato com isso. Tava por aí marcando nas coisas e falando que eu era pardo e sabe, não entendia disso depois que eu entrei. É, já me falaram várias coisas sobre isso, sabe? Acho que indiretamente, sem chegar e conversar com outras pessoas pretas, isso me ajudou, sabe? Me fez descobrir várias coisas. Então, acho muito importante, né? Essa ideia que surgiu aqui. A gente, como eu falei, está conversando e a gente vai entrar em contato depois com cada um para a gente já marcar o mais rápido possível né, esse fórum para a gente conversar e depois de reunir todas as ideias e tudo mais como CA, a gente vai levar também para o colegiado, né, para poder conversar com eles. A gente está quase, vai bater quase 2 horas aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou vocês quiserem falar mais alguma coisa para a gente ir finalizando. É, o que foi a Sandra escreveu aqui, né? E digo mais, se você não tiver ascendência indígena, eu corto um dedo. É o que foi falado no começo, né? Que é difícil a gente ir atrás dos nossos ancestrais, às vezes, e descobrir isso. Eu já tentei, já perguntei para os meus familiares mais antigos e para tentar ir atrás para realmente descobrir, mas não, por enquanto eu não consegui achar nada ainda mais profundo sobre isso. Mas eu acredito que tenha também. Já fui conversar com tios, com os avós, mas não consegui encontrar nada. Eu queria fazer um comentário. Eu acho que indo nessa linha que a Amanda falou, a gente critica a UEL às vezes, né? Eu critiquei muito já, mas eu acho que ela dá muita oportunidade para abrir para essa pluralidade, né? Porque se você vê os alunos de cênicas lá da USP ou das particulares de São Paulo, se a gente acha que a UEL está, tipo, nichada numa linha de pesquisa, as outras universidades estão muito mais, né? E a UEL, assim, acho que acaba sendo uma grande provocadora para cada um sair para suas áreas e se tornar referências nas áreas que gostariam, justamente porque tem essa abertura de, tipo, mano, pesquisa aí o que vocês quiserem, construam coisas, enquanto eu acho que as outras universidades ainda estão mais fechadas nos seus núcleos. Então é muito legal, assim, que dê para perceber isso de fora agora, porque acho que de dentro a gente não tem esse panorama geral, e aí de fora você pensa, nossa, tem muita gente pesquisando muita coisa muito diferente dentro de um único curso, enquanto nos outros eu ainda tenho a impressão de que eles estão muita gente pesquisando a mesma coisa, ou tem um interesse mais fechado, assim. Parabéns, eu adorei escutar, gente. Isso que pegando o gancho nisso que a Amanda falou, né? Realmente é um negócio assim de pesquisador dentro desse curso de cênicas, né? De como as pessoas estão buscando coisas, estão bebendo na fonte, não está tudo ali no currículo, mas está correndo
Né? Imagina, isso que a Sandra falou, a quantidade de TCCs com temática negra, né, no ano passado, da minha turma agora, e é isso, é uma coisa que não está no nosso currículo, mas essa galera foi ali, bebeu em várias fontes e tudo mais. E aí, para a gente pensar justamente como que a UEL não tem um fórum, não está com fórum, não está discutindo, não está com evento científico, né, cênicas, trazendo outros pesquisadores para dialogar. Então, acho que agora isso, um Fórum Negro pode abrir mesmo essa porta para a gente ir trocando com outros pesquisadores e mostrar o que a gente tem, que tem material riquíssimo ali, que é isso que a Sandra falou, né, da gente voltar para a UEL enquanto projeto de extensão. Quantas pesquisas não se esvaem pelo ralo, assim, tipo, porque terminei, vou lá fazer outra coisa e não volto para falar da minha pesquisa, sabe? Por isso que eu insisto, eu cutuco mesmo, eu fui lá cutucar o CA para voltar na recepção, para apresentar, para falar da minha pesquisa, estamos aqui hoje, porque eu acho que é isso, a gente precisa criar esses espaços justamente por essa diversidade, essa pluralidade que se tem de pesquisadores, de gente desenvolvendo trabalhos na UEL. Bom, gente, foi ótimo, foi maravilhoso. Vou fazer aqui minha última fala. Quero agradecer a presença de todos e de todas e de todes. Agradecer ao convite, agradecer a Aline, parceira. Beijo, Aline, axé na sua caminhada. E é isso, gente. Vamos se fortalecer, vamos fazer acontecer, vamos se aquilombar, um momento muito importante. Vamos estar juntos, juntas e juntas. E vamos trazer essa sabedoria, né? Trazer essa sabedoria preta, trazer essa sabedoria tradicional para dentro da academia, né? Tirar esse eurocentrismo, tirar essa branquitude dentro da academia, porque a gente quer ver nossos conhecimentos, a gente quer ver o conhecimento de terreiro dentro da academia, a gente quer ver o conhecimento de quilombos, de assentamento indígenas, de capoeira, de umbingadas, de dança tradicionais, de matrizes de religiões africanas dentro da academia, né? De sabedorias de pessoas leigas dentro da academia e que essas pessoas também possam ter contato com essas nossas pesquisas e entender o porquê a gente está falando sobre aquilo, né? É isso. Muito obrigado, obrigado a todas. Axé. Axé. Matheus, Clarice, Enzo, toda a galera do CA, obrigado por continuarem lutando, obrigado por acreditarem. Eu lembro como foi o processo de vocês chegar, tipo, primeiro ano assustadíssimos com uma eleição de CA acontecendo, e vocês vestirem a camisa, darem os braços para a gente que estava na gestão. Para mim é muito, muito, muito importante saber que vocês estão dando sequência a esse trabalho. Obrigada pelo convite hoje, obrigado, Eric, por essa troca, obrigada a todo mundo que está aqui. E vocês têm meus números, meus telefones, minhas redes sociais, me chamem, vamos construir esse negócio juntos, entendeu? Quando voltar, me chama para as reuniões do CA que eu vou também, entendeu? Só me chamar. Beijo, gente, obrigadão. Parece, sim, por favor, a gente precisa de gente, quanto mais gente nas reuniões, melhores. Agradecer muito vocês dois, foi muito legal, foi maravilhosa a conversa. Agradecer, obrigado a todo mundo que veio. É isso, gente. Só agradecer vocês. Gratidão, gente. Até mais, precisar, só chamar. A louca que não sabe sair.